Beleza? Gravando. Boa tarde, então, turminha. Hoje, dia 17/5, 1h31. Começar a nossa sessão terapêutica. Eu já vou colocar no chat ali, ó. Boa tarde, boa tarde. Só tenho que escrever boa tarde de novo. Buenas. Deixa eu pôr aqui, então, ó. Presença. Vamos lá, por favor, põe aí no chat. Estamos em 64. Tá bom, razoável. 65 agora. Então vamos lá. Hoje o dia está meio frio. Vou começar essa aula. Pessoal, pergunta clássica de todas as aulas. Dúvidas? Tem dúvida da matéria passada? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Microfone aberto para quem quiser. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém está estudando eletromag? Está todo mundo sem dúvida? Não é possível isso. Vamos lá, eu mandei o material para a aula Acho de que hoje, né? dúvida muito forte não, professor. Eu tô mais estudando aí, tô fazendo exercício, mas por enquanto ainda não, eu acho. Tipo, tô tentando. Acho que tá dando pra entender, sim. A aula de quarta agora eu vou passar alguns exercícios mais complicados também, né? Então, talvez por isso o exercício ainda está tranquilo. Mas com relação à teoria, ninguém tem dúvida nada. Beleza, então, turminha, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula, então. Capítulo 2, ondas eletromagnéticas, correto? Vou fazer uma revisãozinha bem rápida do que nós vimos nas duas últimas aulas, que foi a equação de onda no domínio do tempo. A equação de onda no domínio do tempo. Se permitir, eu tinha liberado se permitir, não sei o que voltou aqui. Equação de onda no domínio do tempo, onde eu separei as componentes do campo elétrico e do campo magnético. Apresentei para vocês o fator de propagação. Qual que era uma característica importante do fator de propagação, moçada? Quem lembra? Uma característica importante do fator de propagação. Dependia da frequência? E que mais? De todas as características do meio. Características do meio, exato. Olha lá, frequência, que é o ômega, né? E as características do meio, mi, sigma, epsilon. Lembrando que esse I aí é de complexo, hein? Não tem nada a ver com a corrente, que foi um dos comentários da outra aula. Certo? Daí a equação de onda no domínio da frequência. Beleza? Simples de tudo. Da onde surgiu a equação de onda? Das equações de Maxwell. Nós trabalhamos as equações de Maxwell e chegamos na equação de onda, ou equação de Helmholtz. Beleza? Beleza. Passo 2, vamos entender a equação de onda. Então, a solução, que é uma equação diferencial, vocês conseguem ver aqui, de segunda ordem. Então, a solução que nós resolvemos é uma equação do tipo que está escrito ali, ó, 1 é 0 exponencial de mais ou menos gama R, gama vetor, R vetor. Solução do campo elétrico é a solução do campo magnético. Beleza? Acho que eu tinha parado aí. Aí, a partir da aula de hoje, nós vamos interpretar a solução da equação de onda. Então, vou perguntar novamente, moçada. Todo mundo está no mesmo nível aí? Todo mundo está acompanhando onde a gente está? Posso continuar? Beleza? Beleza. Obrigado, turma. Vamos lá. Vamos começar estudando, então, para interpretar a solução da equação de onda. Vamos ver o que é esse fator de propagação, certo? Gama maiúsculo, ou gama vetor, desculpa, gama vetor é igual a raiz I ômega mi, sigma e ômega epsilon. Já falei que depende das características do meio. Então, quando eu der um exercício, moçada,
principalmente quando eu dava exercício de sala de aula, de prova, a resposta desse cara, muitas das vezes, estava no próprio enunciado do exercício, vocês já conseguiriam resolver metade da questão, entendendo o enunciado. Por quê? Porque eu repito em sala, eu repetia 500 vezes e vocês não guardam. O fator de propagação depende das características do meio e, obviamente, da frequência. Lembra? É uma grandeza complexa, ó, é uma grandeza complexa, certo? Ali, ó, grandeza complexa. Então, lá tem uma parcela real e uma parcela imaginária. Então, gama eu vou chamar de alfa mais i beta. Uma parcela real, que é o alfa, mais uma parcela imaginária, beta. Certo? Então, é uma grandeza vetorial. Atenção, isso aqui vai fazer diferença daqui a pouco. Então, gama é um gama que tem uma certa amplitude e uma certa direção. Gama, gama, chapéu. É um gama vetor, é um gama, chapéu. E quem quer esse R vetorial? Quem quer esse R? Esse R. Quem quer esse R aqui da equação, moçada? Quem quer esse R? Era o vetor posição. Isso, o vetor posição no ponto do qual, do espaço, eu quero calcular o campo eletromagnético. Então, é um vetor posição. É um vetor posição. X de chapéu, Y de chapéu, Z de chapéu. Estou em coordenadas cartesianas. Certo? Então, ó, estou trabalhando essa parte aqui da equação. Ó, estou trabalhando essa parte. Vetor gama, escalar o vetor posição, R. Gama vetor, R vetor. Multiplicação escalar de dois vetores. Ah, professor, aí facilitou minha vida, né? Então, ó, o azul é o R, é o vetor posição. O ponto que eu quero calcular se eu podia fazer uma bolinha aqui onde está meu mouse, ó. E o vetor gama é esse vermelhinho. Então, é o ponto onde eu quero calcular o campo eletromagnético. Então, ele tem uma coordenada X, uma coordenada Y, uma coordenada Z. Vai me dar a posição de R e vetor gama. Multiplicação escalar de dois vetores. O que que é? Módulo de gama, módulo de R, cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, vocês sabem muito bem álgebra. Vocês estudaram muito álgebra. Então, vocês sabem. O que você está fazendo aqui? A projeção de R na direção de gama. Beleza? Então, você está fazendo a projeção do vetor R na direção de gama. Ah, professor, legal, ó. Presta atenção agora, ó. Que esse ângulo θP é o ângulo entre R e gama. Eu vou chamar de RP essa multiplicação R cosseno θ. R cosseno θ. Pessoal, presta atenção, ó. Atenção. R índice subíndice. R subíndice P. Não é vetor. É a projeção de R na direção de gama. Vocês guardaram isso? Vocês guardaram isso? Ó? RP não é vetor, é a projeção de R na direção de gama. Isso aqui vai fazer toda a diferença na nossa análise. Por quê? Como que está a solução da equação de onda agora? Ó? Vou pegar a equação de onda aqui de novo. Ó. Equação de ondas. Do campo elétrico. Campo magnético, idem, né? Mesma coisa. Não posso fazer para um, posso fazer para outro. Então, ó, essa é a solução. E, que é uma amplitude do campo inicial, exponencial do vetor gama que multiplica R. Gama é um vetor, não é, pessoal? Ó, gama não é um vetor? Por que eu estou trocando o vetor gama? Alfa mais i beta. Gama é alfa mais i beta. Então, estou substituindo aqui gama por alfa mais i beta. E quem que é o RP? É a projeção de R na direção de gama. Certo? Então, estou usando essa dedução aqui. Essa é a solução geral da equação de onda. Alfa mais I beta RP. Presta atenção que eles não são grandezas vetoriais aqui, hein? Eles não são grandezas vetoriais. Beleza?
Alguém tem alguma dúvida nessa substituição que eu fiz? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vou seguir, hein, moçada? Quem que é alfa e quem que é beta, turma? Essa é a única minha dúvida, professor. Eu não falei ainda quem que é alfa e quem que é beta, né? Eu dividi o fator de propagação, falei que ele é uma grandeza complexa, vocês lembram que gama aqui é o fator de propagação. Falei que ele é um cara agora alfa mais e beta, uma grandeza complexa. Não defini para vocês ainda o que significa alfa, que entidade que é alfa e que entidade que é beta. Já vou descrever para vocês. O RP, alguém perguntou lá, como surgiu o RP? Está aqui, ó. RP é R cosseno teta, dessa equaçãozinha aqui, ó, R cosseno teta. Lembra da álgebra vetorial, Paola? Quando eu tenho a multiplicação escalar de dois vetores, é como se eu pegasse o vetor R e fizesse a projeção dele na direção de gama. Isso. É escalar, exatamente. Produto escalar de dois vetores. Então, vai dar esse R índice P, subíndice, R subíndice P. Então, presta atenção que ele vai ser um número, certo? Ele vai ser um número. Vamos trabalhar com calma essa equação agora. Ó. Vamos trabalhar. Como ela é uma solução da equação diferencial, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Para a nossa análise em eletromagnetismo, vamos analisar o sinal negativo dessa equação. Então, vamos trabalhar com calma essa equação aqui, ó. Então, eu estou trabalhando a solução da equação de onda do campo elétrico. Obviamente, do campo magnético é análogo, né? Então, eu vou trabalhar só o sinal negativo, beleza, Matheus, Paulo? Ó, vou trabalhar só o sinal negativo. Então, vai ficar campo elétrico, vetor, é igual E0, condição inicial dele, exponencial de menos alfa mais I beta, que multiplica RP. Certo? Alfa mais I beta, RP. Ah, beleza. Soma de exponencial, multiplicação de exponencial. Lembra? Estou no domínio complexo aqui, E maiúsculo. Como que eu faço para passar isso para o domínio do tempo? Quem lembra? Receitinha de bolo para passar para o domínio do tempo. Multiplica por E menos, acho que é IW, né? Algo desse tipo, se não me engano. Não. O que mais? Então, acho que é WT ou algo desse tipo, né? É uma receitinha de bolo, são 3 passos. Ah, tá. Sim, são 3 passos. Bom, eu não lembro exatamente qual que é a exponencial. É, esse Não daí. precisa lembrar. Precisa pegar o caderno aí e ler. Precisa lembrar. É pegar a parcela real. Isso, a parcela real. Pegar a parcela real, multiplicar por E e ômega T. E depois troca equação trigonométrica. Isso. Beleza, Tiago? Vamos lá. Então, ó. No domínio do tempo, como que vai ficar, então? O campo elétrico, eu estou pegando a parcela real do vetor campo elétrico multiplicando por E ômega T. Quem que é esse E aqui? Quem que é esse E? Esse E, acabei de definir ele aqui em cima, ó. Esse E está aqui, esse E está aqui. Então, substituindo esse campo elétrico vetorial aqui, então vai ficar E0 exponencial de menos alfa RP, exponencial de menos beta RP, exponencial de menos E ômega T. Beleza? Beleza. Vamos fazer uma associação aqui, onde eu vou separar essa componente, que eu estou chamando de E0 exponencial de menos alfa RP. E esta multiplicação aqui, que eu vou pôr, deixa eu ver, de azul claro, exponencial de menos I beta RP, exponencial de menos I ômega T,
multiplicação do exponencial da soma. Então, vai dar I em evidência. I em evidência vai ficar ômega t menos beta RP. Beleza? Tá fácil essa... Vocês conseguem enxergar isso, né? Aí, expansão de Euler, usando a identidade trigonométrica de Euler, eu chego nessa equaçãozinha. Cosseno de ômega t menos beta RP. Justo, moçada? Essa é a solução, com sinal, a gente está falando de sinal menos, da equação de onda no domínio do tempo. Exponencial de E0, desculpa, vetor campo elétrico é igual a 1E0, exponencial de menos alfa RP, cosseno de ômega t menos beta RP. Ponto. Vamos parar aí, moçada. Vamos parar aí por enquanto. Vou perguntar de novo. Alguma dúvida nessas passagens, moçada? Alguma dúvida nessas passagens? Se eu pedir em prova, vocês sabem fazer essa deduçãozinha muito simples aqui? Sim ou não? Um sim. Nós estamos em 76 na sala. Alguns outros sims, beleza. Posso considerar, então, que vocês sabem, então, chegar nisso aqui. Esse aqui eu vou pôr em vermelho aqui, que é para não confundir. Ô, professor, Oi. só uma última duvidazinha. Eu tô Claro, não, acompanhando vamos lá. e na hora que eu pego e expando na fórmula de Euler, eu fico cosseno, que eu coloquei o I em evidência e fica ômega t menos beta RP. Isso. Aí fica o cosseno mais o I seno. Isso. Daí eu pego só o cosseno porque é a parte real, né? Exatamente, ó, você está pegando a parcela real, exatamente. Eu não sei quem está falando, que eu estou com a tela aberta aqui, eu não consigo ver quem está falando, mas é isso aí. Você eliminou a parcela imaginária. Então, beleza, é isso mesmo. É aquela receitinha de bolo lá que eu passei na aula, umas 2, 3 aulas atrás. Uhum. Não, beleza. Então, acompanhou o raciocínio. Acompanhou? Acompanhei. Beleza. Pessoal, vamos tentar, qual que é o... Opa, como que é aqui? O título do começo da aula de hoje, ó. Interpretação da solução da equação de onda ali, né? Interpretação da solução. Então, essa é a solução geral. Eu trabalhei a solução e cheguei nessa equação aqui. Então, tanto esta quanto esta, tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo, é a solução. Vamos interpretar essa solução. Vamos interpretar essa solução. Eu vou detalhar com calma, mas vamos lá, vocês, turma da engenharia. Turma da engenharia tem que ter um sentimento quando vê uma equação, tem que ter uma interpretação física. Vamos interpretar essa equação de uma maneira física. Vamos tentar entender ela fisicamente. Então, vamos lá. Estou estudando campo elétrico. Beleza? Beleza, estudando campo elétrico. Quem é esse primeiro argumento aqui, ó? E0 exponencial de menos alfa RP. Fisicamente, o que vocês entendem disso? Quem dá um chute aí, ó? Eu não falei o que ainda, estou falando agora, primeira vez, mas vamos tentar interpretar fisicamente. O que é esse primeiro termo aí, ó? E0 exponencial de menos alfa RP. Quem me ajuda? Beleza, amplitude. O E0 é amplitude. Mas o que mais? Tem mais informação além da amplitude inicial aí, E0, amplitude inicial. E0, alguém escreveu lá, o Felipe. E0 é amplitude inicial. O que mais está acontecendo aí? Por que perdas, Felipe? Vamos fazer a interpretação física, moçada. Vamos olhar para essa equação e tentar entendê-la fisicamente. Qual é a variação desse argumento aqui, ó? Cosseno
de ômega T menos beta RP. O que esse cara está mostrando para a gente? O que esse cosseno de ômega T, esse argumento ômega T menos beta RP? O que esse argumento mostra para a gente, turminha? O ângulo da fase? Não sei se necessariamente é fase, mas tem a ver com o ângulo, né? Do ângulo de alguma... Esqueci como fala, mas em relação à onda, o atraso ou isso, né? Isso. Aí tá, vai pensando, ó. Alguém escreveu no chat aqui, ó, que eu perguntei, alguém escreveu perdas e tal, né? Variação no tempo, ó, beleza, ó, tá tendo uma variação no tempo, uma informação verdadeira. Ó, o Gabriel falou, ó, tá variando no tempo. Dependendo da frequência, dependendo da frequência. Tá tendo perdas, né? Tá até entre aspas lá, não, é o E, porque o E elevado ao número negativo vai diminuir o valor de zero. Perfeito, Felipe, perfeito. Então vamos lá, vamos voltar. Então, essa primeira parcela, E0 exponencial de menos alfa RP. Então, é uma certa amplitude inicial. Esse negativo em cima da exponencial e o alfa RP significa que ela está perdendo a amplitude, ela está atenuando. Não é bem... Assim, essa palavra perdas é muito genérica. Para a gente ser mais específico, significa que essa onda ela está decaindo em amplitude à medida que RP aumenta. Quanto maior a distância RP, maior será essa queda em amplitude. Beleza? Tem aquela variação amortecida? É como se fosse uma variação amortecida de amplitude. Exato, exponencial de menos alfa RP. Tanto é que aqui a 2, 3 minutos, eu vou dar o nome para esse alfa de fator de atenuação. Esse alfa vai representar quanto que a onda está atenuando quando ela se propaga em RP. Certo? Então, essa é uma primeira análise que a gente pode tirar dessa interpretação física dessa equação. A outra, então, essa onda é uma onda de variação cossenoidal. Beleza, há um cosseno variando. E esse argumento que vocês falaram de ômega T menos beta RP, vocês vão ver que a derivada do espaço em função do tempo, né? Ó, eu tenho uma função de espaço aqui, ó, beta RP, e ômega T. Eu vou fazer a derivada desse cara aqui, e vocês vão ver que vai dar uma variação de espaço sobre tempo. Eu vou conseguir tirar deste argumento aqui, daqui umas 2, 3 aulas, a relação de velocidade de propagação da onda. Então, eu consigo analisar isso aqui e ver, ó, tem uma relação de velocidade aí. Beleza. Alguém escreveu ali, ó, depende da frequência. Tá aqui, ômega, depende da frequência. Beta RP. A esse cara aqui, ó, a este cara chamado beta, eu vou dar o nome de... Quem que eu vou relacionar esse cara? Quem que eu vou relacionar esse cara? A propagação da onda. Então, ó, deixa eu ver aqui embaixo. Eu vou ter o alfa, que vai ser o fator de atenuação, e beta vai ser o fator de fase dessa onda. Então, vocês veem que ele está aqui dentro do argumento. Alguém escreveu, eu queria achar aqui no chat, alguém escreveu fase, o Lucas. Então, a esse beta, eu vou dar a nomenclatura de fator de fase. Beleza? Mais ou menos é isso, moçada. Interpretação física, uma variação cossenoidal da onda, ela vai ter uma viajar com uma certa velocidade, que a fase vai depender desse beta, ela vai atenuar em função desse alfa e por aí vai. Então, ó, eu escrevi aqui, a solução com sinal menos significa a onda caminhando na direção positiva de beta. Beleza, a hora que eu fizer a derivada aqui, vocês vão entender essa relação aqui, né? Então, o sinal negativo significa a onda caminhando na direção positiva de beta. Lembrando que beta RP tem a direção do vetor gama, o fator de propagação. Ah, professor, então você está dizendo que a onda ela vai caminhar
na direção do fator de propagação? Sim. Lembra disso? Eu tenho um campo elétrico numa direção, o campo magnético perpendicular a este campo elétrico, das equações de Maxwell, e a onda se propaga na direção perpendicular ao vetor EH. Lembraram disso? Lá das equações de Maxwell, hein, moçada? Vamos fazer um exemplinho rápido aqui, todo mundo junto. Isso aqui, eu coloquei tudo no mesmo slide aqui. Eu queria, em sala de aula, eu faço um pouco separado para vocês entenderem melhor. Vamos ver se eu consigo explicar aqui o que eu queria. Ó, vamos determinar o campo elétrico nos instantes. T igual a 0, T igual a 1 período sobre 8 e T igual a 1 período sobre 4. Beleza? Ômega, para quem não lembra, ômega é 2πf, certo? F é 1 sobre o período. Então, ômega é 2π sobre T. Joia? Então, esse ômega aqui, para quem não lembra, é 2πf. Ômega é igual a 2πf. Então, 2π vezes a frequência, ó, ômega é igual a 2π 2π vezes F. F é 1 sobre o período. Então, já vou colocar o período aqui embaixo. Tá? Isso aqui vem aqui na nossa solução para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, vou substituir o ômega por 2π sobre T. E o T eu vou substituir por 0, período sobre 8, período sobre 4. Então, beleza. No instante T igual a 0, moçada. No instante T igual a 0. Quem que eu tenho aqui? Um cosseno de menos beta RP. Está aqui embaixo, ó. Então, no instante T igual a 0. No instante T igual a 0. O campo elétrico fica E0 exponencial de menos alfa RP, cosseno de menos beta RP, porque aquela parcela inicial zerou, certo? Ômega T zerou. Então, é essa onda senoidal aqui em preto, ó, cossenoidal, desculpa, ó. Cossenoidal, ela vale 0 em π sobre 2, ela vale menos alguma coisa aqui em π, depois ela zera, e 2π ela está na amplitude máxima ali. Então, essa onda, vocês conseguem ver aqui essa onda que eu estou passando o mouse em preto? Então, essa é a minha onda no instante inicial. Certo? Justo. Passado um certo período que eu chamei de T sobre 8. Passado um instante T sobre 8. Então, o deslocamento dela vai ser de π sobre 4, correto? Estou substituindo T sobre 8 aqui, ó. Então, vai dar π sobre 4. Então, a equaçãozinha fica π sobre 4 menos beta RP. Certo? Então, ela vai deslocar de π sobre 4. Então, eu desloquei aqui, ó, essa ondinha meio cinza claro. É a segunda onda aqui, ó. Veja meu mouse, moçada. Então, ela está deslocada de π sobre 4. Ou seja, aqui em 0 ela era π sobre 2, aqui é π sobre 2 mais π sobre 4, certo? Então, eu desloquei ela de π sobre 4. Olha o sentido da orientação da propagação. Esse é o beta RP, esse é o sentido de gama. Depois de um outro certo instante, passado um certo instante, T sobre 4. Então, T sobre 4 vai dar π sobre 2. Então, beleza, aí fica fácil a gente enxergar. Só deslocar ela de π sobre 2. Então, desloquei a onda de π sobre 2. O pico estava no 0, depois o pico está em π sobre 2. Essa terceira ondinha aqui, ó, segue meu mouse, por favor. Π sobre 2. E por aí vai. Se eu fosse aumentando o intervalo de tempo, eu consigo ver o que está acontecendo com essa onda. O que está acontecendo com essa onda? Ela está propagando ao longo do tempo na direção de beta RP. Apesar do meu desenho não ser muito justo, e eu não ter colocado o fator alfa aqui, ó, não estou substituindo, eu tentei reduzir um pouco a amplitude dele, para você ver que essa variação, então, ela também está caindo ao longo da propagação. Então, a amplitude estava mais alta, eu tentei abaixar um pouco a amplitude aqui, tá vendo? Ó? Tentei abaixar um pouco a amplitude. Então, a interpretação física desse cara é uma solução, ó,
é a solução da equação de onda, é um campo eletromagnético que se desloca no espaço denominado de onda eletromagnética. Beleza? Deixa eu diminuir aqui, que daí cabe tudo na mesma tela. Então, a solução da equação de onda é um campo eletromagnético, que eu estou com tanto E quanto H. Este campo se desloca no espaço e é denominado de onda eletromagnética. Beleza? Então, lembrando que a solução com campo negativo significa a onda caminhando na direção positiva de beta RP. Beleza, moçada? Tempo, vamos lá, são 2 horas. Tempo, até aqui, qual a dúvida? Eu só estou tentando mostrar para você, Rafael Vieira, a solução da equação de onda e tentando interpretá-la fisicamente. O que vocês acham? Posso seguir, moçada? Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Professor, por que a gente ignora a parte positiva da solução? Não, calma lá, eu não ignorei ainda. Peraí. Eu falei que eu vou analisar a solução negativa, né? Eu falei, vamos interpretar, né? Porque é uma solução matemática, é uma equação. Então, matematicamente, ela tem as duas soluções, positiva e negativa, concorda? Sim. Matematicamente. Então, eu falei, vamos interpretar a solução com a negativa. Por que disso? Eu não sei quem está me perguntando, mas é interessante a sua pergunta. Porque fisicamente, é a solução que tem uma... A solução negativa é a resposta física da equação. Porque ela mostra que ela está propagando na direção e perdendo. O que aconteceria se fosse ao contrário? Aumentaria? E existe isso? Não sei. Fisicamente, uma onda que sai de uma antena, você acha que ela ganha energia ao longo que ela... Né? É assim, como que eu dou ganho para ela? Se eu conseguir dar ganho, eu vou ter a equação no sentido ganho e andando no sentido contrário de beta RP. Entendeu? Então, essa solução é a solução física do nosso problema eletromagnético. Por isso que eu adotei a solução negativa. Porque é a solução física do nosso problema da onda, né? Deslocando no sentido da propagação, ela está deslocando no sentido de beta RP, no sentido que beta RP, cadê a equação? Aqui, ó. No sentido que ele aumenta, né? E a solução negativa me trouxe essa exponencial negativa aqui, ó, menos alfa RP. Então, significa que ela está perdendo amplitude. Ao contrário, ela estaria ganhando energia. Beleza? Quem perguntou? Fui eu, professor. Vinícius. Vinícius, e aí, você está entendendo que é a solução física do nosso problema? Não, entendi a ideia. É porque se fosse positivo, não existia no nosso mundo mais. Cara, peraí, é assim, eu não posso ser tão generalista falar assim que não existiria. Tem umas certas restrições aí que a gente estuda mais a fundo no eletromagnetismo aplicado, mas para a nossa aula agora, é o suficiente falar que é válido essa solução. Tá bom? Ok. Então vamos seguir. Alguém mais, Vinícius? Alguém mais tem alguma dúvida nessa solução? O professor, aquelas ondas gravitacionais que o pessoal mediu um tempo atrás, aí já complica um pouco mais. É bem dessa vibe também ou não? É similar, mas você vai precisar um pouco dessa parte do eletromagnetismo mais aplicado, né? Entendi. Beleza? Ó, então, adotando essa solução, a gente viu que a amplitude do campo varia com esse fator alfa menos RP. A amplitude do campo, cadê a solução? Vou copiá-la de novo aqui, ó. A amplitude do campo varia
né, com esse fator exponencial de menos alfa RP. Portanto, ela decresce, a amplitude decresce tão mais rapidamente quanto maior for o valor de alfa. Concorda comigo? Quanto maior for o valor de alfa, mais rapidamente ela vai decrescer em amplitude. Então, por isso é chamado de fator de atenuação. Fator de atenuação. Neppers por metro a unidade. 1 Nepper é igual a 8,86 dB. Beleza? 1 Nepper é igual a 8,86 dB. Então, fator de atenuação, alfa. Então, foi a primeira vez que eu defini aquele alfa. Quem que é esse alfa? Puxa, professor, nem lembro quem que é esse alfa. A parte real do fator de propagação, né? Isso, garoto. Pena que deu problema aqui na minha tela. Mas é isso. Alfa. Isso, voltou. Alfa. Quando eu quero subir muito rápido aqui, ele dá... Aqui, ó. Alfa mais e beta. Alfa é a parcela real de gama do fator de propagação. Beleza? Beleza. Aí, naquela discussão nossa que eu estava falando, vamos fazer a interpretação física. Então, por outro lado, a fase do campo varia, né? A fase do campo varia com o fator beta RP. E, novamente, quanto maior o valor de beta, maior a variação de fase. Por isso, o nome beta igual fator de fase, radianos por metro. Beleza? Aí eu coloquei a observação que o Vinícius tinha comentado. Vinícius, só para não passar em branco, a solução positiva indica o deslocamento no campo no sentido contrário. Logo, em um meio ilimitado, temos apenas uma das duas soluções, certo? Porque ou ela propaga num sentido ou ela propaga no outro. Só que no outro você vai ver que ela está, além de propagar, ela tem que também ganhar. Então, a gente adota a solução negativa, tá? Como solução física do nosso probleminha eletromagnético. Moçada, presta atenção. Fiquei 38 minutos falando sobre a solução da equação de onda, que é essa interpretação física aqui, essa interpretação física. Apresentei para vocês a solução da forma geral e ela no domínio do tempo, e discutimos os fator de atenuação e fator de fase. Até esse momento, moçada, que pé que estamos? Vocês estão me acompanhando? Sim. Nós estamos em 75 na sala. Alguma bondosa alma pode me responder? Professor, de boa, só que eu só preciso estudar mesmo para fixar mais, mas por enquanto acho que de boa, os conceitos que você falou aí. De boa. Alguém mais do 75 pode se manifestar dizendo se eu posso continuar ou não? Pode continuar, professor. Tem bastante gente no site, no chat que falou aqui também. Sim. Meu chat. Deixa eu voltar ao chat aqui, eu fechei porque aquela hora que deu pau. Beleza, obrigado, garotada. Deixa eu achar meu chat. Sim, obrigado. Sim, não tinha visto. Sim. Pode. Então, vamos continuar. Moçada, atenção, são muitos conceitos pequenos, mas fundamentais, a gente tem que entender ele. Vamos fazer uma análise agora bem detalhadinha do fator de propagação. Vamos fazer uma análise do estudo do fator de propagação e eu encerro daqui a pouco fazendo essa análise. Moçada, eu vou falar de novo, presta atenção, estou falando de novo. Gama é alfa mais e beta. Do que depende o cálculo de gama? O que eu preciso saber para calcular gama? Todas as constantes do meio, né? Das características do meio. As características eletromagnéticas do meio. Permissividade elétrica, permeabilidade magnética e condutividade. E da frequência, só. Obrigado, Tiago. Olha lá, as características do meio. A solução, 99% das vezes, está na interpretação do problema. Onde eu quero analisar. Beleza? Então, gama, raiz e ômega mi, sigma e ômega epsilon.
alfa mais I beta. Beleza? Justo. Alfa é a parcela real de gama. Beta, a parcela imaginária de gama. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos elevar, então, ambos os lados, ó, e somar alfa. Então, elevando ambos os lados ao quadrado e somando, né? Somando, eu vou ter que aqui, ó, alfa mais I beta ao quadrado, né? Alfa mais I beta ao quadrado é igual a toda essa raiz ao quadrado. Então, isso aqui é só colocar o gama ao quadrado. Alfa mais I beta ao quadrado. Precisa desse somando, talvez complique vocês, né? É só olhar essa equação aqui, ó. Alfa mais I beta ao quadrado é igual a raiz mais beta ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para sumir com essa raiz daqui, ó. Vou sumir com essa raiz. Então, vai ficar alfa quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos o quadrado do segundo, né? Mais, né? É o I que vai sumir aqui, vai ficar esse negativo aqui por causa do I. Raiz, né, de menos 1 ao quadrado vai dar menos 1. Igual, aqui já poderia ter feito a multiplicação aqui embaixo já, ó. I ômega mi sigma mais I ômega epsilon. Então, I com I vai dar menos 1, ômega ao quadrado, mi epsilon. Até aqui, moçada, tranquilo? Sim, né? Só trabalhei a equação aí. Então, vamos comparar real com real, imaginário com imaginário? Quem que é real aqui, ó? Real é 2i alfa beta. Não, esse é imaginário. Então, imaginário com imaginário. 2i alfa beta com I ômega mi sigma. Beleza. Quem que é real aqui? Alfa quadrado é real. O amarelo fica ruim de vocês verem, né? Por azul. Alfa quadrado, beta ao quadrado. Eu comparo com a parcela real. Então, comparando as parcelas reais do lado esquerdo da equação com o lado direito da equação, eu vejo que alfa ao quadrado menos beta ao quadrado é igual a ômega ao quadrado mi epsilon. Correto, moçada? Vê se eu não estou comendo nada aí. Não, né? 2 alfa beta é igual a ômega mi sigma. Justo. Correto, né? Não teria o negativo aonde, Aline? Aline, aonde você achou que teria o negativo? Na parte real? Eu acho que é o menos ômega ao quadrado. Menos ômega ao quadrado mi epsilon? Eu acho que é isso. Ali embaixo você não colocou menos. Aqui você fala? Nesse eu acho que é isso mesmo. Ela falou isso. Tá. Por causa daquele menos ali, né? Então vai ficar... Tá. Justo. Não, tá certo, tá certo. Perdão, professor, é que eu achei que tinha um outro menos ali, mas tranquilo. Ah, não, tá certo, né? Acho que é isso, né, Aline? Vou multiplicar tudo por menos 1. Agora acho que deu certo, né? Ó, beta ao quadrado menos alfa ao quadrado é igual a ômega ao quadrado. Posso fazer isso, né? Que eu multipliquei por menos 1. Depois se eu pegar isso aqui e multiplicar por menos 1. Aí eu tenho essas duas equações. Porque agora, o que eu queria fazer? Obviamente, o que eu vou fazer? Vou resolver simultaneamente para alfa e beta. Então, eu posso isolar alfa de uma delas, isolo alfa e substituo na equação de cima, isolo beta, então faço uma álgebra aqui, e se eu não errei as contas, eu tiro o fator de atenuação. Alfa, tá aqui, ó. Por que eu fiz isso, moçada?
para calcular o alfa em função das características do meio. Então, eu calculo o fator de atenuação somente em função das características do meio. Então, ficou ômega raiz μ sobre 2, abre colchetes, raiz 1 mais sigma sobre h ao quadrado. Esse menos 1 está fora, ó, moçada, esse menos 1 está fora da raiz, mas está dentro do colchetes, né, por metro. E se eu não errei nas contas, esse é o fator de fase, que é beta ômega raiz. Igualzinho, eu só somei aqui, ó. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, eu consigo calcular o fator de atenuação e o fator de fase, que veio daqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, esse é o fator de propagação. Então, fator de propagação. Vamos pôr ele de azul claro. Hoje eu não quero nada verde. Hoje eu não quero verde nem perto de mim. Então ficou. Você dá risada, né, Flávia? Você não sabe o meu sofrimento. Fator de propagação, alfa mais I beta. O fator de atenuação alfa e o tudo definido. Vocês dão risada, moçada. Vocês não sabem como o professor de eletromagnetismo sofre. Fechou, Caio? O que você acha? Então, ó, depois da solução da equação de onda, depois da interpretação física, a gente consegue determinar, então, o fator de propagação, o fator de atenuação e o fator de fase, em função das características eletromagnéticas do meio. Beleza, turminha? Moçada, só para fechar a aula de hoje, mais 10 minutinhos eu acho que eu consigo aqui, ó. Vamos ver alguns casos particulares. Isso aqui, ó, é como se eu estivesse dando de mão beijada para vocês a solução, a resposta de alguns meios já. Obviamente, a gente começa, caso particular, caso 1, de elétrico perfeito. Não existe, professor, tudo bem, mas é muito fácil para a gente entendê-lo. Caso de elétrico perfeito. Condutividade nula. Condutividade nula, vamos lá. Quanto vale o alfa? Quanto vale o alfa, moçada? Ó, condutividade nula. Então, aqui vai dar 0. 1 menos 1, 0. Zera tudo. É isso? Alfa é 0? Quando a condutividade é nula? Deu isso na conta de vocês? Deu. Beleza. Ah, professor, então o senhor está falando que para o dielétrico perfeito não tem perdas. Faz sentido isso, moçada? Faz, né? O nome já diz, dielétrico perfeito. Então, não tem atenuação no dielétrico perfeito. Não tem atenuação. Certo? Dielétrico perfeito. Não tem atenuação. Alfa é nulo. Professor, na prova, se tivesse, eu poderia já colocar direto? Pode, ora. Eu avisei vocês. Ah, e se eu quiser calcular? Pode calcular, vai dar 0. Tá bom? Então, e quanto vai dar o beta? Quanto vai dar o fator de fase? Então, aqui alfa é 0, 0 com 0. Então, vai dar raiz de 1. 1 mais 1, 2, certo? 1 mais 1, 2. 2 que multiplica, divide esse 2 aqui de baixo, então eu posso cortar. Ó, posso cortar esse 2 com esse 2 que deu aqui em cima. Então, vai dar ômega raiz de μ. Ômega raiz de μ. Beleza, é isso aí mesmo. Ômega raiz de μ.
Faz as contas aí, vê se vocês chegam no mesmo que eu cheguei para o dielétrico perfeito. Alfa 0 e beta ômega raiz de mi epsilon. Isso aí, Gabriel, joia. Ou seja, em meio sem perdas não há atenuação. Em meio sem perdas não há atenuação. E que mais? A fase varia linearmente com a frequência. Olha lá, ó. Mi epsilon vai dar uma constante. Mi epsilon é constante. Vai dar um número aqui, ó, constante. Quem que vai variar? Vai variar a frequência. Então, a fase varia linearmente com a frequência. Simples assim? Simples assim, moçada. Ah, professor, mas dielétrico perfeito é dielétrico. Vamos para o dielétrico real? Vamos. Ô, professor. Oi. Pode tirar uma dúvida rapidinho? Claro, à vontade. Esse valor de beta tem alguma coisa a ver com o K que a gente calculou no exercício passado? Tem. Muito bem posicionado. Por que você acha que tem? Porque deu a mesma coisa. Como que era aquele material? O que falava? Eu não lembro do enunciado. Dado um campo elétrico E igual a 10, não era isso? Isso. Onde que o meio, eu falava lá onde que ele estava se propagando? Meio ilimitado? Professor, meio ilimitado é a mesma coisa que vácuo? Isso. Ué, então aí, ó, quem que você estava calculando lá? Quem que era aquele capa da equação? Lembra como que era a solução daquela equação? Não era semelhante a algo desse tipo aqui, ó, E exponencial. Não era? Cadê a nossa solução? Não tinha algo desse tipo aqui, ó, E igual a 0, se o alfa for nulo, ó. Então vai ficar E igual a 0, exponencial de beta R. Eu estou sem o exercício aqui fácil. Depois eu vou abrir ele e mostro para você. Mas é isso aí mesmo. Por que nós fizemos naquele exercício? Vamos recapitular. Nós calculamos o campo elétrico, calculamos o campo magnético. Daí eu falei, acho o valor de K, não era isso? E como que tinha dado o campo elétrico? Não tinha dado um E0 exponencial de menos alguma coisa? E essa alguma coisa é o kappa, que aqui no caso é o beta. Parabéns. Quem que falou comigo agora? Eu, Aline. Aline, parabéns pela lembrança. É isso aí mesmo. Obrigada, professor. Eu vou abrir depois aqui para a gente analisar isso aí, mas é isso aí. Aí, vamos fazer a análise para o caso do dielétrico real. Vamos fazer a análise do caso do dielétrico real. Pessoal, eu não vou perder tempo na dedução aqui, mas o que é um dielétrico real? É quando a condutividade é muito menor que a permissividade. Eu posso fazer essa aproximação aqui. Sigma muito menor que epsilon. Então, utilizando uma aproximação por binômio de Newton, onde a raiz de 1 mais x é aproximadamente 1 mais x sobre 2. Então, eu vou trocar esse cara da equação aqui, ó, 1 mais x, isso é o x, certo? 1 mais x, raiz de 1 mais x, eu vou trocar por meio 1 mais x sobre 2, beleza? Então, só fazendo umas continhas aqui, ó, é bem simples, vocês fazem aí depois e confere se vocês chegam nisso aqui. Que para o dielétrico real, alfa é aproximadamente sigma sobre 2 raiz de mi epsilon. Beta vai dar algo desse tipo aqui, ó, ômega raiz de mi epsilon, 1 mais 1, 8 sigma e tal. Só que sigma é muito menor que epsilon. Sigma é muito menor do que epsilon. Então, esse termo aqui dá basicamente nulo. Então, beta é aproximadamente ômega raiz de mi epsilon novamente. Beta é ômega raiz de mi epsilon aproximadamente para o dielétrico real. E a perda, você vai ver que vai dar sigma sobre 2 raiz de mi epsilon, que também vai dar baixa, né? Porque epsilon é muito maior.
Pessoal, aqui é só trabalho braçal matemático, por isso que eu não estou perdendo muito tempo. 5 pontos para quem, Matheus? Para a Aline. É isso? Isso, professor, só zoando, só que nem você fala. Ah, bom. 5 pontos para ela. Ah, tá. Sim, Não. sim. Ah, justo. Pode marcar lá, Aline. 5 pontos. Moçada, e para o condutor real, sigma é muito maior que ômega epsilon. Então, essa é a aproximação que a gente faz. Sigma muito maior que ômega epsilon. Então, fazendo umas continhas aqui, ó. Sigma muito maior que ômega epsilon. Sigma muito maior que ômega epsilon. Eu posso fazer uma aproximação onde alfa é igual a raiz, ômega mi sigma sobre 2, beta ômega mi sigma sobre 2. Dá muito igual. Alfa igual a beta. Ah, no condutor real, alfa igual a beta. Faz sentido? Não sei. Pessoal, aí, vamos lá. Eu dou um meio qualquer. Eu dou um meio lá, que ele apresenta uma certa condutividade, 10 a menos 3. Apresenta um epsilon que é, sei lá, 81 epsilon 0, um epsilon mi-r, né, um epsilon relativo igual a 80 epsilon r, e mi igual a mi0. Aí eu falo para vocês, calcule o fator de atenuação e o fator de fase. Vocês podem usar essa expressão direta? Pode usar? Pode. Você tem certeza que é um dielétrico real? Se você tiver certeza que é um dielétrico, pode. Na dúvida, moçada, na dúvida, não sei se é um dielétrico real, não sei se é um condutor perfeito, não sei se é um... Usa a expressão geral. Usa a expressão geral que você não vai ter erro. Na dúvida de qual material você está trabalhando, expressão geral. Ah, não, tenho certeza que é o vácuo. Então, está aqui a resposta. Ah, um dielétrico real, está aqui. Ah, não, condutor real. Está claro isso, moçada, a sua observação? Sim ou não? Ô, professor, para eu considerar esse muito maior da condutividade com a permissividade elétrica... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Quanto é muito? Né, tem 2-0 para mim é um absurdo. 2-0 para mim é muito. Entendeu? 2-0 é um negócio... É quase um massacre. Então, é muito relativo, tá? É isso que eu quis dizer. Então, é difícil a gente falar quanto é muito e quanto é pouco, né? O bom senso, às vezes, lá é complicado. Então, por isso que eu falo, na dúvida, expressão geral. Ah, usa a expressão geral e depois faz a continha com esse aqui, vê o que vai dar. Faz a continha com essa aproximação. Será que vai bater? Aí, se bater, você fala, opa, então eu poderia ter usado. Então, na dúvida, expressão geral. Menos 5 para o Caio, hein? Do mesmo jeito que a Aline ganhou mais 5, Caio menos 5. Moçada, tempo. 2h30, ó. 2h29. Vamos parar por aqui, ó, porque eu acho que já foi informação demais para nossa terapia eletromagnética. 1 hora tá bom. É o que eu tinha meio que me programado também. Eu quero que vocês leiam esse material que eu acabei de passar. Deixa eu parar a apresentação aqui. Queria que vocês dessem uma lida com calma nesse material. Vocês viram que eu passei também um PDF, que é a matéria do professor Justino? Alguém teve a curiosidade de abrir aquele arquivo, que é um PDF? Está escrito capítulo 3, se eu não me engano. Está escrito capítulo 3. Sim. Felipe, isso. Beleza, Lucas. Aquele material está todo detalhado, toda essa discussão que eu tentei mostrar aqui está detalhadinho lá. Então, lê também aquele material, lê o livro do Krauss, que vai ajudar a gente a entender melhor essa parte da equação de onda, da solução da equação de onda, fator de atenuação, fator de fase e tal. Por que eu quero isso? Porque na próxima aula, se vocês puderem, não percam a aula de quarta-feira, eu vou falar de uma onda específica, que é a onda eletromagnética transversal. É uma onda
inteligência TEM, ela é fundamental para a gente entender e facilitar a nossa vida aqui. E eu vou passar alguns exercícios, daí vai ser um exercício um pouco mais complicado, então, na próxima aula. Eu quero liberar uns 4, 5 exercícios que vocês vão ter que fazer a continha, achar a solução, achar o fator de fase, achar o fator de inclinação, calcular o campo elétrico, calcular o campo magnético. Então, vai dar um pouco mais de trabalho a próxima aula, porque a gente está começando a querer fechar, né, toda essa teoria. Aí depois, o que nós vamos ver? Velocidades envolvidas. Vamos ver a velocidade envolvida, velocidade de fase, velocidade de grupo, que depende das características do meio, obviamente. Aí nós vamos ver polarização da onda, que é um negócio um pouco mais pesado. Então, não deixa para estudar de última hora, hein, moçada? Não deixa para estudar de última hora. Beleza? Ó, então, a de hoje, a presença vai ser só o chat. A lista de presença de hoje vai ser só o chat aí que vocês colocaram presente. Não vai ter tarefinha. E a semana de quarta-feira agora eu vou dar uma tarefa um pouco mais longa também para valer a aula de hoje. Fechou, Gabriel? João, tranquilo? Então eu vou parar a gravação aqui e eu fico aqui então para responder. Alguém tiver alguma dúvida, alguma quiser fazer algum comentário, dúvidas, eu estou aqui à disposição então. Tá bom, moçada? Quem não tiver, boa semana para todos, bom descanso, fique em casa quem puder.